a nossa prece inicial. Espíritos servos de Maria, que coordenam a atividade que aqui fazemos presente. Ao palestrante que se encontra conosco e a todos os irmãos encarnados e desencarnados que aqui estão. Obrigada, Pai amado, por nos permitir recebermos essa mensagem de luz, de paz e de harmonia. Conceda-nos a permissão de estarmos com os nossos corações abertos e sensíveis para a mensagem da noite, interiorizando cada palavra e transformando-a em sabedoria para o nosso dia a dia. Com a sua luz e o vosso amor, iniciamos as atividades de hoje. Que assim seja. E para falar sobre o mundo espiritual, convidamos ele, que é de Itapetinga, Bahia, odontólogo, fundador e presidente do Centro Espírita Amor Sem Fronteiras, em Itapetinga, Adair Nolasco. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Eu desejo a todos vocês, como saudação, um sentimento verdadeiro, que todos nós possamos sentir que hoje nós somos maior e melhores do que éramos ontem. Que nós possamos olhar para trás e nos lembrarmos do nosso choro que valia ouro, porque Jesus nos protegeu, nos conduziu e nos ensinou as lições que às vezes chega como dor quando nós não temos ainda a condição de internalizá-la com amor. Mas quando nós percebemos que as plantas crescem, que tudo continua e que em verdade só o tempo vai nos dizer como nós somos filhos de Deus, como nós nos transformamos cada vez mais. E este sentimento de espírito eterno, indestrutível, filho de Deus, criado em um momento de amor e de felicidade, nos dê a condição de sentirmos realmente que nós sempre seremos maiores hoje do que éramos ontem. Esse é meu desejo para todos vocês. Eu me lembro de um dos prefácios dos livros de André Luiz, onde o Espírito Emmanuel nos chama a atenção que todos os dias, a cada minuto, morrem milhares de irmãos nossos. E todos nós voltamos ao plano espiritual. E existe um cuidado dos benfeitores da humanidade para que esta transição não se dê de forma brusca. Então Emmanuel chama a atenção que se uma pessoa desencarna em Tóquio, do outro lado da vida para recebê-lo, vai ter uma sociedade, vai ter uma organização similar a esta, para que o espírito não tome um grande choque ao voltar ao plano espiritual e para que ele possa, no processo de transição e adaptação, e se desvinculando daquela personalidade que ele habitou durante alguns anos enquanto estava no corpo físico. Mas, continua Emmanuel, alguém que desencarna na floresta amazônica, um índio que não teve grandes contatos com a dita civilização, vai ter também no plano espiritual, esperando por ele, uma aldeia, as tabas, semelhante àquelas que ele viveu, de forma que o plano espiritual sempre tem um máximo de cuidado para que nós possamos voltar para casa de forma mais tranquila e mais harmônica. Porém,
nós temos que observar que este retorno se dá em diversos níveis. Quando aconteceu aquela tragédia no Brasil do incêndio do prédio Joelma, em São Paulo, que morreram mais de 170 pessoas, Francisco Cândido Xavier, à época, recebeu cartas de alguns dos espíritos que haviam desencarnados. E eles vão narrando como o socorro se dava, como continuava as ditas vítimas agora no plano espiritual. E nos chama a atenção de alguns detalhes interessantes. Em uma das cartas, um dos espíritos diz que alguns daqueles que morreram queimados estavam no plano espiritual fazendo cirurgia plástica. E aí nós começamos a pensar, mas se o perispírito é plástico, por que que ele mesmo não se refaz? E vamos tendo a ideia que cada espírito é herdeiro de si mesmo com seu processo evolutivo, e quando volta para o plano espiritual não tem mágica. Cada um vai ter a habitação, o ambiente proporcional ao seu processo evolutivo. Cada um vai ter as vivências proporcionais àquilo que já consegue viver. Existe um livro de uma das diretoras da Mansão do Caminho, Otília Gonçalves. Ela vai descrever quando ela desencarna, e ela traz no livro, é bastante interessante, que a primeira frase do livro, Otília escreve: morrer não é fácil. É muito interessante nós percebermos isto vindo de uma diretora da mansão, de uma espírita. E ela vai narrar que ela desencarnou. E quando ela foi, se percebeu, já estava fora do corpo. O corpo havia morrido. E ela se sentiu ligada ao corpo. Prepararam o funeral que aconteceu na própria Mansão do Caminho. E ela foi vendo tudo aquilo e, como espírita, foi achando tudo muito interessante. As pessoas chegarem para o seu velório, o tempo foi passando, só que no outro dia tinha que ter o enterro. E aí ela começou a se preocupar, porque ela continuava ligada ao corpo físico. Estava consciente, mas ligada ao corpo físico. E ela narra que quando o caixão começa a sair da Mansão do Caminho, que ela olha para o lado de fora, ao contrário daquele ambiente asepsiado espiritualmente da Mansão do Caminho, do lado de fora, a visão espiritual não era das mais bonitas. E ela vai narrando que durante o trajeto, espíritos galhofeiros, espíritos do mesmo jeito que acontece com os encarnados, desocupados, estavam ali a fazer chacota com ela, e ela começa a ficar mais preocupada. Chega no cemitério, bota-se o caixão na cova, enterra-se o caixão, ela fica de fora, mas ela falou, e agora? E o povo começa a ir embora. E aí ela, aflita, entra em prece. E é só no momento em que ela entra em prece que ela consegue perceber Joana de Ângeles ao seu lado. Que, como todo benfeitor espiritual, puxa-lhe a orelha. Minha filha, agora que você entrou em prece, podia ter feito isso desde o momento que você se percebeu em dificuldade. Você não deu condição de a gente lhe socorrer lá. Vamos lhe desligar aqui e agora. Mostrando justamente que o desencarne de cada um é pessoal e particular. Daí o espírito André Luiz, que foi quem mais escreveu sobre o plano espiritual, trazendo detalhes. No seu primeiro livro, Nosso Lar, ele começa no primeiro capítulo chamando a atenção de um detalhe muito interessante. Ele vai dizer que a sua barba, depois de desencarnado, crescia, o cabelo, que ele tinha fome. E diz mais, todas as minhas necessidades fisiológicas continuavam comigo. Então eu não sabia o que tinha acontecido. Eu tinha morrido, e porque eu continuava vivo daquela maneira. Só que ao contrário de Otília, André Luiz levou quase 8 anos para, em processo de profunda consternação, entrar em prece
E aí sentiu o ministro de nosso lar, Clarence, ao lado, para poder socorrê-lo. Observem que quando nós saímos do corpo, o plano espiritual faz de tudo para nos socorrer, faz de tudo para nos preservar, mas muitas vezes nós estamos tão embrutecidos na jornada da matéria, tão esquecidos de espíritos que nós somos, que nós nos perdemos. Nós ficamos, às vezes, por conta de colocações errôneas ao longo da história, esperando que o desencarnar, que o voltar para o plano espiritual, se dê a toque de mágica. Uma das coisas mais engraçadas que eu acho quando eu visito o cemitério é estar escrito em algumas lápides: descanse em paz. Eu fico pensando, meu Deus, que escreveu isso, está pedindo para o espírito que desencarnou virar um preguiçoso. E a vida é abundante, é vida em todos os lugares. No mesmo livro que Otília narra o seu desencarne, ela vai dizer que muitos meses depois, ela ainda estava no hospital, tratando do coração do perispírito. Se nós pensarmos que André Luiz disse que as necessidades fisiológicas para ele continuavam, Otília vai dizer que o seu coração precisava de tratamento. A gente vai entender nas palavras de Emmanuel que o preparo é porque não damos esse salto. Nós não deixamos de ser aquilo que nós já somos. Cada um vai colher exatamente aquilo que seu processo evolutivo dá condição. Tanto sim, que tem um capítulo muito interessante em Nosso Lar, que é justamente quando André Luiz vai visitar a casa do seu companheiro Lísias, e a mãe de Lísias vai lhe apresentar a casa, e lhe apresenta o banheiro. Olha, aqui é o quarto de banhos. E André Luiz descreve isso. Ora, prestem atenção, vocês já foram na casa de alguém, a não ser que seja alguém assim muito metido, né, e queira se... E vai lhe apresentar, vai lhe mostrar o banheiro da casa? Ora, se mostraram para André Luiz, e André Luiz narra no seu livro O Banheiro, o que ele está querendo dizer para a gente? As necessidades fisiológicas em nosso lar continuam. André Luiz também narra em Nosso Lar que lá existe um rio que banha a colônia Nosso Lar, o Rio Azul. Nós temos que nos perguntar, tá, e se eu desencarnar e não souber nadar? For tomar um banho em Nosso Lar, lá no Rio Azul, e eu afogar, eu morro ou não morro? Se as necessidades fisiológicas continuam, eu tenho que respirar. Tem um rio, eu não sei nadar. Olha como uma coisa é bem parecida, bem interessante para a gente pensar. E aí a gente pensa, será que é possível que o espírito volte a morrer? Existe realmente o que é descrito na literatura a segunda morte? E aí nós começamos a pensar como a coisa é complexa. Porque o André Luiz vai receber a sua mãe, que vem visitá-lo em nosso lar. E visita e conversa com ele. E lhe diz muitas coisas sobre a família. Depois, ela vai embora. Ela morava em planos superiores. À noite, um dia, André Luiz dorme, deixa o corpo dele, aquele corpo que ele tem condição de habitar no plano espiritual, e sonha, se desdobra e vai para as esferas mais altas visitar a mãe. Igual acontece com os nossos sonhos. Ele deixa o corpo que ele podia habitar, e em processo de desdobramento espiritual ele vai lá para cima. Ele só chegava onde a mãe estava em sonho, como acontece conosco quando dormimos e sonhamos com os nossos entes queridos que já estão no plano espiritual. Se nós observarmos no Velho Testamento, o que mais acontece com o contato espiritual é justamente através do sonho. É o mais comum entre todos nós. Mas André Luiz também narra que quando a mãe dele o visitou, falou que o pai dele estava nas zonas inferiores, presos à sexualidade desregrada que ele carregava.
Então, o pai de André Luiz estava em uma região inferior. E essas regiões inferiores são tão interessantes que André Luiz vai narrar quando ele volta à crosta da terra para fazer um trabalho desobsessivo com os espíritos no livro Sexo e Destino, que os espíritos que estavam na crosta da terra não os via, porque era outra vibração. Então, se André Luiz fosse até o local onde o pai dele estava, o pai dele não o via. E André Luiz narra que era necessário, quando eles descem para as zonas mais inferiores, eles pensarem coisas negativas, coisas chulas, para condensar o perispírito e serem vistos por esses espíritos que estão numa vibração inferior. Mais ainda, André Luiz narra que em um momento em que eles estão quase que abaixo da superfície, em regiões subcrostais, ele encontra o avô dele, que foi o homem que fez a fortuna da família, que era um ser extremamente avarento, pegando lama e achando que era ouro, completamente enlouquecido. E ele pede no livro que socorra o avô dele, que é socorrido graças aos méritos de André Luiz. O avô dele, que tinha sido uma pessoa que tinha tido uma existência voltada apenas para a avareza e acumular posses, estava enlouquecido no plano espiritual. E depois de algum tempo que ele é socorrido em uma das casas de apoio do nosso lar, os médicos falam, ó, ele está tão piradinho que não tem o que fazer aqui, vamos fazer uma reencarnação compulsória para que o corpo puxe essas energias negativas e depois trazê-lo de volta para o plano espiritual. Poxa, quantas camadas, né? Mas a coisa não fica aí, não. André Luiz, no livro, que ele vai justamente ter o contato com o líder das trevas, Gregório, ele narra que eles descem às zonas inferiores, tão densas, que lá não tinha automóveis, lá tinha carruagens puxadas por cavalos e bois de tão pesadas que era o ambiente. Resumindo, quando nós voltamos para o plano espiritual, independente das nossas densidades espirituais, da nossa evolução, nos diz André Luiz, nós vamos encontrar um mundo compatível conosco, para que nós possamos continuar a nossa vida. Daí narra ele que a maior parte da população da Terra está há mais de 10 mil anos encarnando e desencarnando por questões e automatismos fisiológicos, sem sequer se perceber quando está no plano físico, quando está no plano espiritual. Mas aí ele diz, independente da vibração e da onde o espírito esteja, ele sempre vai ter um chão para pisar e um céu para olhar. Naquela dimensão, ele tem um chão. Ele não está no ar. Ele tem construções. Ele tem um céu. Ora, mas isso é bastante interessante quando nós percebemos que, na verdade, o plano espiritual é como se você pegasse uma cebola, partisse ao meio. Você vai ver que ela tem camadas. O plano espiritual é assim. Muitas vezes nós achamos que não. Ou achamos que morreu, acabou, que é a maior ilusão que podemos levar para a nossa vida. Ou pior ainda, achamos que quando desencarnamos vai todo mundo para um lugar igual. Não é assim. Existem camadas proporcionais à evolução e às necessidades daquele que desencarna. Mas muitos de nós, repito, estamos tão presos às questões físicas que não conseguimos sequer ver o plano espiritual. Daí somos levados às reuniões mediúnicas, onde a grande maioria dos espíritos socorridos na reunião mediúnica não chega a incorporar. Só em passar junto ao médium, dar o choque anímico, ele se sente novamente vivo. E é nesse instante que ele é despertado pelos benfeitores para ele perceber o plano espiritual, porque está com a mente voltada para o físico. Eu me lembro que alguns anos passados, quando eu trabalhava no Servos do Senhor, uma das nossas tarefas era justamente implantar o Evangelho no lar.
E nós íamos implantar o Evangelho no lar, e era bastante interessante, porque quando nós chegávamos lá e começávamos a orar e a implantar o Evangelho no lar, a primeira coisa que os médiuns videntes percebiam eram justamente na casa onde estávamos colocando os entes queridos que já tinham desencarnados e que estavam dentro de casa. Porque muitas vezes nós achamos que não, mas será se nossos entes queridos têm condição, nesse instante, de em desencarnando abrir os olhos para o plano espiritual? Ou assim que se sentir desenlaçado, vai se confundir, vai correr para dentro de casa? Então fazia-se o Evangelho, e nesse Evangelho era percebido, no primeiro que a gente colocava, que estava dentro da casa das pessoas muitos entes queridos. André Luiz descreve sobre isso também. São aqueles dentre os nossos entes queridos que não têm condição sequer de perceber o plano espiritual. São aqueles que chegam na reunião mediúnica e falam, mas eu não morri, eu estou do mesmo jeito. Pois é, não consegue perceber. Daí a importância das pessoas que frequentam, que trabalham o centro espírita, um outro templo religioso, porque esses entes queridos nossos vão sendo levados para o centro espírita, vão sendo despertados. Normalmente chegam como indigentes, mas logo depois, quando vão despertando, vão se percebendo como trabalhadores da casa. Daí uma casa espírita, a grande maioria dos trabalhadores que estão lá dentro, são os parentes, os familiares daqueles que frequentam ou frequentaram a casa há algum tempo. Então, quando nós estamos chamando a atenção disto, é porque às vezes nós aguardamos muitas ilusões sobre o voltar para o plano espiritual. Eu tenho um hábito há alguns anos já, sempre que alguém desencarna, por favor, alguém vai desencarnar aqui por agora? Está previsto? Tá, ok. Porque eu vou logo dizer, viu? Me convide. Porque quando alguém desencarna, eu peço sempre aos mentores, dá para mim acompanhá-lo do outro lado. Porque eu gosto de saber, eu gosto de ver. E alguns anos passados desencarnou um espírita amigo e eu pedi. Como normalmente nós não temos essa condição de sair e voltar do corpo com perfeita consciência, normalmente os mentores nos ajudam, dão um passe, outros não conseguem mesmo quando eles nos dão os passes, mas eles dão um jeito e a gente vai. E eu fui para uma reunião onde estava ele. Ele estava sentado. Tinha alguns entes queridos deles já perfeitamente orientados no plano espiritual. Tinha alguns mentores da casa que ele frequentava, eu de penetra, né? E o espírito que tinha me levado. E eu ouvi uma conversa e eu percebia pelo ambiente que não cabia interferência minha, a não ser que eu fosse convidado. Onde ele dizia para os seus entes queridos, olha, eu morri porque quis. Vocês sabem que eu sabia que estava doente e não procurei tratamento. E eu morri porque eu não aguentava mais viver tantos anos escondendo as minhas preferências sexuais. Eu morri para poder viver sexualmente o que eu quiser. E eu olhava aquilo assustado. Entrava em prece para não perturbar. E quando eu retornei para o corpo, eu fiquei com aquilo, mas meu Deus, será que é possível? Eu sei e sabia, desde antes dele desencarnar, que ele tinha profundos conflitos na sexualidade. Ele não assumira a sua sexualidade. Mas aquilo ficou na minha cabeça e eu nunca comentei com ninguém. Até que passado alguns meses, já mais ou menos um ano, um dia uma amiga de uma outra cidade pediu que a gente fizesse um trabalho desobsessivo. E aí, eu brincando com ela, falei, minha filha, os obsessor é seu, então venha para cá, venha trabalhar. Ela já trabalha na mediúnica, brincadeiras à parte, mas na verdade a gente estava dando socorro a uma pessoa, e a pessoa veio da outra cidade no dia para participar da mediúnica. É uma médium extremamente gabaritada. Quando nós observamos na reunião mediúnica adentrar esse amigo nosso, que eu nunca tinha comentado com ninguém, em farrapos,
exatamente da forma que a gente vê lá no filme Nosso Lar. Aquela senhora que quer ir buscar o noivo, todo mundo diz que não, e eu tenho visto muito isto. Nós somos socorridos pelo plano espiritual, mas nossa rebeldia, nós abrimos mão e queremos adentrar o plano espiritual como queremos. E ele foi trazido antes de começar as vibrações específicas, e através dessa médium deu uma comunicação muito interessante, onde ele, gemendo e chorando, falava: por que eu não os ouvi? E falava especificamente para mim, sem eu nunca ter dito para ninguém: Adair, você estava lá, meu amigo, você viu a opção que eu fiz, agora você está vendo como eu estou. E quando ele narrava na reunião, todo mundo foi conhecendo de quem se tratava, inclusive a médium, que era de outra cidade, mas o conhecia do movimento espírita. E ele dizia: por que nós não seguimos os nossos orientadores? E eu falei: pelo mesmo motivo que quando estamos encarnados nós não seguimos: vaidade e orgulho. E discutimos algum tempo no aspecto de confortá-lo, dar o passe, tirar aquelas dores, e aí sim ele foi para o plano espiritual. Então cada um de nós que desencarnamos, que vamos para lá, temos que perceber que cada um vai fazer suas escolhas, como é aqui. Que o plano espiritual tem muitas camadas, tem muitos lugares, como nos chama a atenção Jesus. Há muitas moradas na casa do Pai. Quando nós percebemos isto, nós temos que estar atento principalmente como estamos nos preparando. Porque se conviver com esse irmão foi muita dor, eu tive uma dor pior ainda. Desencarnou uma grande amiga minha. E eu mais uma vez pedi aos orientadores: dá para mim acompanhá-la. E esta pessoa que eu tinha no meu coração e tenho como uma grande companheira, amiga, pessoa que eu amo do coração, os espíritos me falaram: não, porque durante 3 anos ela vai ficar presa aos despojos. Depois de 3 anos, quando ela se soltar, aí nós vamos ver o que podemos fazer. E meu coração doeu muito, e eu chorei silenciosamente. E aí o Espírito me falou: olha daí, se ela voltar, for solta, ela volta para dentro de casa e vai adoecer os entes queridos, porque não tem um mínimo preparo para o plano espiritual. Você a ama, ore por ela, e daqui a 3 anos nos procure. E assim eu o fiz. Mas eu estou contando tudo isso para que nós possamos perceber que se existem muitas dimensões ou camadas no plano espiritual, aonde quer que o espírito desencarnado esteja, o plano espiritual é feito de matéria. Ou seja, o plano espiritual é matéria. Como diz Kardec, quintessenciada. Alguns lugares mais rarefeitas, outras mais densas. Mas nós vamos para o plano espiritual quando temos a condição, e vamos lá também lidar com a matéria. Mas se nós percebemos que o plano espiritual é material, nós temos também que ter a ideia que o plano material é espiritual. Porque todos nós somos espíritos. E os espíritos estão convivendo conosco o tempo todo. São aqueles que estão em nossa casa, nossos entes que não tiveram ainda a condição de serem socorridos. São aqueles que estão na rua, aqueles que não têm a mínima condição de se compreenderem. Eu me lembro que uma vez, há alguns anos passados, eu já era espírita. Eu entrei na prefeitura de Itapetinga e lá tem uma foto aérea de Itapetinga. E um rapaz que estava lá, falando seriamente, falou: daí você é espírita? Eu falei: vem cá, bicho. Que é: rapaz, eu estou meio adoentado, estou pensando que eu vou morrer. Esse negócio que a gente morre e vive, é verdade? É. Ah, bicho, porque olha só, eu estou até alegre agora que eu falei, ele estava falando sério. Parece piada, mas é sério. Mas quando eu olho aqui, ó, na foto de Itapetinga, você vê, ó, o cemitério é pertinho do lugar da micareta, então vai dar para mim vir, não dá? E eu falei: claro que dá. Pois é, então se eu morrer, eu venho. E ele ficou feliz por isso.
Como diz Jesus, onde está teu tesouro, está seu coração. E eu não tenho dúvida, mas não morreu não, viu? Está vivo até hoje. Não servia ele para anjo, como diz lá na minha terra. Então, como ele não servia para anjo, o que aconteceu? Simplesmente ele não morreu. Mas se tivesse morrido, eu não tenho dúvida de que ele estaria na micareta. Daí a frase mais errada do mundo é aquela: atrás do trio elétrico só não vai quem já morreu. Mas como vai quem já morreu? Vai mais gente que já morreu do que os chamados vivos, né? Então nós não podemos pensar nisso. O mundo espiritual é o mundo dos espíritos. Daí, quando nós estamos encarnados, nós somos espíritos. E não tem aqui entre vocês um só que na família não tem história de alguém que viu espírito, de alguém que na família morreu e veio avisar, de alguém que sonhou com quem já tinha morrido, porque o intercâmbio com o plano espiritual é constante e normal. Daí nós precisamos pensar no plano espiritual como algo constante, mesmo quando nós estamos na dita matéria. Porque se nós estamos aqui vivendo uma experiência física, nós somos espíritos. Nós temos que nos ver como espíritos. Nós temos que compreender que nós não podemos deixar e esperar morrer e virar anjo. Nós seremos aquilo que nós nos fizermos. Nós iremos para o lugar onde fizer jus a nossa estadia. Daí tem um diálogo fantástico de Francisco de Assis com Frei Leão. Quando Frei Leão chega para Francisco de Assis e pergunta: Pai Francisco, você acha que quando nós morrermos, nós vamos poder sentar à esquerda de Deus? Claro que ele falava isso porque imaginava que à direita estaria Jesus. E aí, Pai Francisco, Francisco de Assis responde a Frei Leão: Deus não fará isso conosco. Como assim, Pai? Onde você acha que nós vamos estar no paraíso? Lembrando que eles tinham a mentalidade católica da época medieval. E aí Francisco fala: meu filho, com certeza nós vamos para o inferno. E Frei Leão fica assustado e fala: por que, pai, que nós vamos para o inferno? Porque Deus me ama. É lá que tem gente em sofrimento, é lá que tem gente onde eu vou poder ajudar. Eu fico pensando quando as pessoas fazem tanta festa para a nossa primeira santa. Eu tenho certeza que o espírito que nós conhecemos como Irmã Dulce está extremamente envergonhado dos gastos que são feitos para pompas, principalmente de políticos, porque ela tem a visão espiritual. E eu tenho certeza que onde ela estiver, ela está socorrendo os pobrezinhos de Deus. Então, nós precisamos entender que é no plano físico que nós espíritos, sempre tendo a ideia de que somos espíritos eternos, indestrutíveis e filhos de Deus, nos construímos e construímos aquilo que vai vir a ser a nossa passagem para o plano espiritual. Só que, infelizmente, a maior parte das vezes, nós vivemos no mundo físico esquecendo que somos espíritos, que estamos tendo uma experiência e que logo mais voltamos para casa. Só para lembrar, eu falei de tarde, não sei se já falei agora de noite. Você sabia que aqui todo mundo vai morrer? Pois é, estou avisando, ó, todo mundo aqui vai morrer, viu? Todo mundo vai morrer. Não tenha dúvida quanto a isso. Eu avisei à tarde 2 vezes, não foi? Então estou avisando o povo, ó, vocês vão tudo morrer. Às vezes a gente não quer pensar sobre isso. Quando foi feito o score dos países mais felizes do mundo, o país mais feliz do mundo é um país budista, onde tem por hábito todos os dias os pais chegar para os filhos e falar: meu filho, pare e pense, se você morresse hoje. Ele medita sobre o fato de que poderia morrer agora. Nas escolas, eles ensinam a ter um momento de parar para a meditação, para que a criança pare e pense: e se eu morrer hoje? E ele vai vendo que ele é um espírito, vivendo a experiência material, mas que ele tem que estar preparado para retornar. Uma das coisas mais assustadoras que às vezes nós vemos nos velórios dos ditos cristãos é o escândalo, mostrando que não temos preparo nenhum.
Não temos preparo para morrer. Porque esquecemos que somos espírito e que o plano espiritual começa aqui. Que eu sou espírito na matéria. Quando eu for para o plano espiritual, também serei espírito em uma matéria diferenciada, mas ainda matéria. Porque nós não temos ainda a condição de compreender o espírito sem a matéria. Aí nós falamos nos nossos estudos, o espírito é um clarão, o espírito é uma luz, porque nós não conseguimos dizer o que é o espírito puro. Ora, mas se nós sabemos que nós somos espíritos, sabemos que estamos vivendo aqui na carne uma experiência espiritual definidora dos nossos rumos, nós temos que, vez por outra, avaliar como é que está o processo, né? Fazer igual os meninos lá do Blutão. E se eu morresse hoje? No livro Ação e Reação, quando André Luiz está olhando nas zonas inferiores o sofrimento daqueles espíritos que não tiveram preparo na vida e morreram e foram para regiões terríveis, compatíveis com o quanto eles se fizeram terríveis, e ele vendo o sofrimento daqueles espíritos, ele fala com o seu orientador, mas por que Deus não permite que pelo menos uma vez por ano a gente morra para vir ver como é que a gente vai ficar, para a gente ter a consciência? E aí o Espírito fala, não, André Luiz, Deus é amor, Deus é maravilhoso, todos os dias você morre, é só você observar os seus sonhos que você sabe como é que você estaria se tivesse morrido hoje. É só observar o que você sonhou na noite passada. E às vezes nós não prestamos atenção. Porque nós temos 4 tipos de sonhos. Nós temos os sonhos premonitórios, que é aqueles sonhos onde nós somos avisados como espírito das coisas que vão acontecer. Por exemplo, milhares e milhares de espíritos na Terra foram avisados do problema que teve com as Torres Gêmeas nos Estados Unidos. Nós temos os sonhos também reminiscentes. Às vezes, nós estamos com algum problema e começamos a questionar o que está acontecendo e sonhamos com alguma coisa de uma outra encarnação que explica para nós o momento que estamos vivendo. Daí a benfeitora Joana de Ângeles diz que a gente não precisa fazer regressão de memória a encarnações passadas. Que quando nós estamos fazendo realmente a nossa reforma íntima, o plano espiritual vai mostrando as nossas encarnações de olhos abertos ou em sonhos. Mas nós temos mais 2 tipos de sonhos. Nós temos também os sonhos psicológicos, que nesse nós temos que estar atentos. Porque no sonho psicológico, nós sabemos justamente como está o nosso psiquismo. Mas eu tive um pesadelo. Pois é, você está bem perturbadinho. O seu psiquismo está dizendo que você precisa de ajuda. Se você permanecer assim, você desencarnar, essa perturbação psicológica vai te levar para regiões também de perturbações. E o outro e o 4º tipo de sonho, que é o que mais interessa para nós, é o chamado desdobramento espiritual, que é quando a pessoa sai do corpo e vai ter contato com os espíritos. Muita gente, às vezes, tem dificuldade de saber se foi um sonho psicológico, se foi um encontro com os espíritos. E aí, para aqueles que estão começando e têm essa dificuldade, eu vou dar uma dica que resolve o problema. Todas as vezes que você tiver um sonho psicológico, você vai assistir o seu sonho como se fosse um filme que você não pudesse interferir. Todas as vezes que você está em desdobramento espiritual, o seu livre-arbítrio e as suas escolhas são gritantes. Entenderam? Daí é importantíssimo nós sabermos onde nós estivemos na noite passada. Há muitos anos passados, um colega, amigo, espírita, trabalhador de uma casa espírita, nos pediu socorro em nossa casa. E nós começamos o tratamento espiritual com ele, mas não evoluía. Não tinha jeito. E ele era dedicado. Chegou um momento que eu perguntei aos mentores, olha, meus amigos, eu preciso passar alguma coisa para fulano. O que está acontecendo? E eles falaram, se preparem à noite.
E lá no atendimento fraterno, a gente tem muito cuidado de sempre estar perguntando às pessoas como é que estão os seus sonhos, o que foi que você sonhou na noite passada, no caso dele que era espírita, onde é que você andou? E ele sempre dizia para nós, eu não lembro de nada. E aí à noite, os benfeitores me ajudou e eu estava lá quando ele foi desdobrar do lado da cama dele. Não sei qual recurso que eles utilizaram, ele não me viu. Ele saiu do corpo e seguiu. E nós seguimos juntos, eu e os espíritos. Lá em Tapetinga tem uma feira, em um bairro, que tem na frente assim uns boxes e atrás tem umas barracas que vendem vísceras. Na frente vende carne, atrás são vísceras. E entre essas barracas tinha um buraco. Quando ele chegou e olhou para um lado, olhou para o outro e entrou. Quando eu fiz menção de entrar, o espírito falou, não, você não pode entrar aí. Voltamos, fomos para outros trabalhos. No final da noite eu estava novamente na cama dele quando ele voltou. Ele se aproximou do corpo físico e deu passe no cérebro para tirar toda ou qualquer lembrança e entrou no corpo. E eu fiquei pensando, onde é que esse cabra andou? Nós temos que estar atentos. Eu não me lembro, procure se lembrar. Tem várias técnicas para você se lembrar do sonho. É muito importante para a nossa avaliação, pensando no plano espiritual, para onde nós devemos ir, o que nós fizemos na noite passada. Para quem quiser aprofundar esse tema, tem um livro de Ranieri. Ranieri era um médium que ele se desdobrava, às vezes até durante semanas, entrava em êxtase. E ia ao plano espiritual, via tudo, voltava, botava no papel, escrevia os livros, chancelado por Chico Xavier, à época. E um dos livros dele, fantástico, que eu recomendo a todos, Sexo Além da Morte, onde ele vai descrever justamente pessoas respeitáveis na sociedade, que se desdobram à noite para fazer coisas horríveis como espírito. Nós temos que, então, que estar atento aos nossos sonhos. Esse é um dos maiores indicadores para a gente ter ideia o que está acontecendo conosco e como está a nossa vida espiritual. Um outro grande indicador que nós espíritos, pensando no plano espiritual, nos preparando para voltar da melhor maneira para lá, não podemos deixar de examinar, são as nossas doenças. Porque segundo a Organização Mundial de Saúde, 98% das doenças são psicossomáticas, ou seja, o psiquismo, o espírito adoece e passa a doença para o corpo físico. Nos diz o espírito André Luiz que a não ser as doenças laborais, ou seja, aquela que são acidentes de trabalho, todas as outras são feitas pelo espírito. É o espírito que adoece e passa o desequilíbrio para o corpo físico. Quando nós vamos estudar a psicologia, nós temos que voltar lá a Reich, aquele que criou a teoria do caráter. Quando ele vai nos dizer que quando nós nascemos, e Reich era materialista, inimigo da doutrina espírita, combatia o espiritismo, ele vai dizer que quando nós nascemos, nós vamos na primeira infância tendo os nossos traumas, e conforme os traumas que nós temos, nós vamos criando medos, e esses medos criam tensões nos nossos fluxos energéticos, que hoje nós sabemos que se trata do nosso corpo, que nós consideramos como duplo etéreo. E essas tensões vai criar em torno de nós verdadeiros anéis de traumas emocionais, que ele vai chamar de caráter. Caráter significa carapaça. A depender da época que a criança tenha os seus traumas, repetindo, ele era materialista, e aí, por volta dos 5 a 6 anos, a criança já estava com suas tensões emocionais no corpo. Daí um grande conhecedor do caráter humano, olhando para uma pessoa enquanto ela está sentada, enquanto ela está andando, enquanto ela está se movimentando, pelo corpo físico você determina o caráter do indivíduo. Isso é normal e é natural. E a teoria de Reich hoje, até hoje, tem muita prevalência. Mas os pesquisadores, à medida que foram analisando esses ditos traumas, foram percebendo que não era de 5, 6 anos. E descobriu que com 3 anos de idade, a criança já tinha formado o seu caráter. Continuaram analisando os traumas e foi reduzindo a idade.
chegou a 1 ano, chegou a 6 meses, até que surgiu um ramo da psicologia para estudar o parto, porque dizia que eram os traumas do parto que causariam o caráter da pessoa. E aí não pararam, fazendo regressão hipnótica, voltaram ao momento em que o feto ainda estava na barriga, mostrando que o que acontecia ao derredor servia para criar as tensões emocionais e, consequentemente, formar o caráter da pessoa. Pior ainda, as correntes espiritualistas continuaram investigando e foram descobrir que esses traumas, em verdade, já traziam o espírito de outras encarnações. Ou seja, os meus problemas emocionais que eu não resolvo criam no meu corpo perispiritual zonas perturbadas que causam a doença no corpo físico. Então, lembre-se de Otília, ela infartou, morreu, só que foi para o plano espiritual com o seu perispírito também com o coração doente. Lá ela é tratada. E aí o que acontece? Quando ela reencarnar, quando acontecer alguma coisa, os chamados e ditos traumas, hoje nós sabemos que são gatilhos, onde o espírito retoma o seu processo da onde ele tinha deixado. Quando eu não era espírita, a gente trabalhava com hipnose na faculdade, com regressão, e eu ficava muito preocupado, falei, mas por que uma pessoa tem um trauma de uma encarnação e leva para outra? É porque aquilo que nós fazemos na matéria, nós damos continuação na matéria, não pode ser dado no plano espiritual. Daí os pontos. Então, se você é um espírito ansioso, e ansiedade é medo, é porque, na verdade, você ainda não desenvolveu em você a coragem. Você vai ter que desenvolver a coragem para que você fique sem esse medo do futuro, sem esse medo da vida. Em algum instante você vai ter que fazer isso. Não, quantas vezes você encarnar, você vai ser ansioso. E você sendo ansioso, você vai ter bruxismo, você vai ter problema de coluna. E aí, nós vamos observar hoje os grandes pesquisadores mostrando que a doença é uma linguagem da alma. Toda doença que nós temos física está dizendo qual é o problema que nós, a alma, estamos carregando. Então, você pode ir na internet que lá vai estar assim: tal doença, sentido psicológico ou sentido espiritual. Ou seja, o que o espírito tem para causar aquilo na pessoa. Por exemplo, normalmente as pessoas que têm pressão alta são pessoas intransigentes. São pessoas que querem que o mundo seja do jeito que ela acha que deve. Quando ela forma a pressão alta como doença primária, mais tarde ela pode ter outras cardiopatias e desencarnar. Leva o problema para o plano espiritual. Reencarna em um novo corpo. E aí tem uma contrariedade, desenvolve de novo a pressão alta, que o problema é do espírito. Daí nós temos que usar as doenças, observar todas as vezes que adoecemos, qual o sentido espiritual daquela doença. Todas as doenças têm o seu sentido espiritual. Todas as doenças são da alma, e a alma traz para o corpo físico, exceto aquelas doenças ditas kármicas. São aquelas doenças que o espírito se prepara para passar como processo evolutivo. Mas, fazendo cirurgias espirituais em mulheres que tinham processos oncológicos nas mamas, lá em Votuporanga, o médium Agnaldo Paviani vai perguntar ao espírito Klaus, dessas mulheres, tanta gente com problemas oncológicos na mama, todas elas tinham processo kármico? E Klaus fala não. Mais de 80% aqui criou o problema agora, porque tiveram mágoas. E na mágoa que ela mantém, normalmente desenvolve os tumores porque estão desistindo de viver. Então as nossas doenças são indicadores do que nós espíritos precisamos consertar para não ficar infartou, morreu, foi cuidado no plano espiritual, tomou aula, voltou, chegou aqui, teve uma contrariedade, continua intransigente, desenvolve pressão alta, e aí continuamos o processo, matando os corpos físicos, esquecendo que nós somos espíritos. Então as doenças são indicadores, porque o verdadeiro plano espiritual é onde nós estivermos.
Quando nós estamos no corpo físico, nós temos que espiritualizar o corpo físico. Nós temos que consertá-lo através da educação do espírito. É um grande indicador, junto com o sonho, nós estarmos atentos. Mas às vezes nós temos dificuldades de admitir. Agora mesmo está uma coisa fantástica. Quando você entra no supermercado, não sei se está aqui em Poções, mas é assim, ó. Leite para intolerante com isso, sanduíche para intolerante. Eu falo, meu Deus, não é melhor os espíritos tratar a intolerância do que matar os corpos? Tem gente que acredita que tem intolerância à lactose. Não, criatura, você é intolerante. Resolva esse problema. Ah, eu tenho alergia. Qual é o significado da alergia? E eu não vou falar para que vocês possam olhar na internet. E aí assim, pessoal, pelo amor de Deus, cada um olha a sua doença, não vai olhar a doença do outro. Porque lá na nossa casa nós temos um quadro grande na porta. Quem já esteve lá já viu. Com todas as doenças e o sentido espiritual. E aí nós notamos que tinha uma companheira que não podia alguém falar que teve uma doença, que ela corria lá e olhava no quadro. Aí um dia ela adoeceu. Aí falou, agora não. Agora vamos todo mundo olhar a sua doença, né? Então a gente tem que olhar a nossa. Porque as doenças são indicadores do que a alma está fazendo. Que é a alma que no seu desequilíbrio está matando o corpo físico. Repito, exceto as questões laborais. Nós tivemos, por exemplo, um Francisco Cândido Xavier, né, que o corpo não aguentava o trabalho que aquele espírito fazia. Daí ele perdeu uma visão. Por quê? Por excesso de trabalho. Então existe também essa questão. Temos que ter cuidado. Mas as doenças normalmente, quando se apresentam, dá muito bem para nós identificarmos. Vou dar alguns exemplos e espero que possa nos ajudar a todos. Normalmente as pessoas que têm grandes problemas de lidar consigo mesmo, ela acaba sempre tendo problema de lidar com o outro. Ela tem problema de relacionamento intrapessoal e, por consequente, extrapessoal. Normalmente vive as turras com o seu cônjuge ou com a sua família. Essas pessoas normalmente desenvolvem problema nos rins. Porque os rins trabalham em consonância um com o outro. Mas se você é aquele que no problema, na dificuldade do relacionamento é quem agride, você vai ter problema no rim direito. Se você é aquele que é agredido, você vai ter no rim esquerdo. Da mesma forma, hoje muito comum as tendinites. As pessoas estão com tendinite nos... Pois é, esses dias eu vi um espírito falar para uma pessoa lá na nossa casa, olha fulana, nós temos que lhe chamar a atenção. Essa sua mania de ser sarcástica com as pessoas, ficarem futucando, está acabando com o seu ombro. Nós estamos lhe ajudando, mas vai chegar um ponto que não vai mais ter condição. Pare de fazer provocações e sarcasmos com as pessoas. Os seus ligamentos do ombro não estão aguentando. Ou seja, a agressividade do direito, que é onde você segura a espada. Quando você é agredido em um relacionamento, você segura o escudo do outro lado. Simples assim. O corpo dizendo qual é o problema que o espírito está atravessando. Então nós que somos espíritos e sabemos que o plano espiritual é construído pelas nossas mentes, nós vamos para o lugar onde nós nos preparamos para ir. E que nós preparamos enquanto estamos vivendo o aqui e o agora. Começamos a ter o cuidado de como estamos espiritualmente neste processo. E precisamos desses indicadores. Passamos primeiro o sono, vocês se lembram, né? Então amanhã de manhã todo mundo lembrar onde é que teve essa noite, né? Anotar e falar, se eu morresse, para onde eu ia? Pois é, mas lembre-se que eu não tenho nada com isso, certo? Eu não tenho nada com isso. E observar ainda hoje à noite na internet o sentido espiritual ou psicológico das doenças, porque quando nós compreendemos, fica mais fácil nós cuidarmos de nós mesmos. E o terceiro grande indicador que nós temos que estar sempre atentos como espíritos é justamente os prazeres. Os prazeres. Normalmente o espírito evolui, ele se movimenta pela pulsação da vida ou da morte, pela dor ou pelo prazer. Essas são as funções básicas. Nós sabemos que nós fomos criados por Deus. Daí quando nós falamos em parto na terra, as pessoas associam a dor.
Mas quando nós falamos de nascimento espiritual, nós temos que falar de prazer, de alegria, de felicidade. E é o prazer, a alegria e felicidade que faz com que o espírito se desenvolva. Aquela pessoa que resolve comprar uma casa maior, porque ela acha que ela vai se sentir melhor. Ela se movimenta as suas energias para isso. Então, na verdade, o que movimenta o espírito é o prazer. A dor normalmente ou nos contém, ou nos impulsiona, ou outras vezes serve para espíritos muito evoluídos para a transcendência do processo da dor, como vai descrever Leon Denis no Problema do Ser, do Destino e da Dor. Então nós temos que estar atentos e temos que observar principalmente isso agora que está na moda, com a psicologia da felicidade. O que é mesmo que me dá alegria, que me dá felicidade? Eu me lembro que alguns anos passados, um amigo nosso, professor, eu ia entrando no parque de exposições em Tapetinga, e ele foi fazer uma brincadeira de mau gosto. Virou para mim e falou: Adair, venha cá. E aí tinham os senhores, todos os professores da UESP, e ele falou assim comigo: rapaz, com chacota, seu irmão me falou que você vai para o centro quase todos os dias. Eu falei: que é isso, professor? Deus seja louvado, eu vou todo dia. Aí ele tomou um choque, e eu falei para ele: agora tem um detalhe, professor, me arranje algo melhor que eu não piso mais lá, me dê algo melhor. E ele não tinha, porque todos nós vivemos de prazer. Lembra da pessoa que estava preocupada em morrer para chegar no trio elétrico? É o prazer que o espírito sente, não tem problema nenhum. Mas temos que lembrar que se é o prazer que nos impulsiona, e hoje com o estudo da psicologia da felicidade nós o compreendemos bastante, nós temos que compreender também que o nosso prazer que nos impulsiona é denunciante. Ora, mas eu sou feliz quando eu sento com meus amigos para encher a cara de cerveja. Não tem problema nenhum, censura nenhuma. Mas nós já podemos imaginar, se nós desencarnarmos, aonde nós vamos estar. Que tipo de prazer, aonde está o nosso tesouro, onde está o nosso coração. Nós temos que imaginar também nesse processo que existem pessoas que têm prazeres na área da sexualidade. E não tem nada demais, desde quando a sua sexualidade esteja em equilíbrio. Ah, não, mas a minha, para mim ter prazer, tem que ser assim, 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 assim. Pois é denunciante. E aí você tem que observar que estes prazeres, que é o seu tesouro, que é o seu impulsionador, é justamente que vai dizer aonde é que você vai estar, que nível de plano espiritual você vai habitar no momento em que você deixar o corpo físico. E quando nós nos lembramos de Jesus, nos chamando a atenção, que onde está o nosso tesouro, está o nosso coração. Tem pessoas que têm verdadeiro prazer em fazer prece. Eu me lembro quando eu trabalhava com juventude, às vezes um jovem chegava para mim e me perguntava: Adair, quanto tempo eu devo orar? E eu respondia: você nunca orou. Porque quando a pessoa ora de verdade, faz essa comunhão com as esferas superiores, ela não quer mais parar. Mas a gente não pode ficar só em prece, então a gente tem que parar. Mas é um prazer imenso você orar. Mostra hoje, quando nós fazemos pela primeira vez, estamos tendo agora os estudos do cérebro com imagem, porque durante milhares de anos nós estudávamos o cérebro sem vê-lo, era o único órgão que nós não tínhamos acesso. Agora, com o desenvolvimento da imagem na medicina, nós conseguimos ver o cérebro funcionando. E os neurocientistas mostram que a zona para aqueles que oram é tão importante quando a pessoa ora, ou quando a pessoa medita, porque meditar é uma forma de oração, ou para meditar. Durante 40 dias, 35% deles vão estar completamente são, porque reconfigura o seu processo cerebral. Então nós começamos a observar que o nosso prazer é denunciante. Quem nunca sentiu aquele prazer fantástico quando você sai para ter um ato caritativo, você fazer o bem a alguém? Quem é que não se sente extremamente elevado quando vê a história de Irmã Dulce, quando vê a história de Francisco Cândido Xavier, quando vê a história de Madre Teresa de Calcutá?
E essas pessoas, nos diz a psicologia positiva, elas dedicam a vida porque aquilo é uma grande fonte de prazer. Então essas pessoas nós sabemos que vão para o plano espiritual tendo acesso a lugares extremamente elevados, mas nem sempre eles querem ficar lá, porque querem descer para ajudar os mais necessitados. Então nós temos que observar o que me movimenta, o que me dá prazer na vida, o que realmente está impulsionando a minha vida, para que nós tenhamos mais consciência daquilo que estamos sendo como espíritos e da nossa relação com os espíritos desencarnados ou encarnados que existe o tempo todo, já que no magnetismo humano semelhante atrai semelhante ou os opostos complementares. E aí nós começamos a perceber o que é mesmo que eu tenho prazer na vida, o que me realiza. E aí, somando-se a isso, as afecções físicas que podem surgir durante o nosso translado no corpo físico, e somando-se também a isso os nossos sonhos, ou o que nós fizemos na noite passada, nós podemos perceber que, em verdade, como os espíritos chamam a atenção a Kardec, nós estamos no corpo físico, mas estamos no plano espiritual. Nós nunca perdemos o contato com eles. Apenas no corpo físico, os espíritos dessas diversas dimensões vêm para terem a oportunidade de convivermos e assim progredirmos mais rápidos. Aqui nós vamos ter contato com os espíritos trevosos no corpo físico, com os espíritos iluminados no corpo físico. Vamos ter a oportunidade na convivência com esses espíritos extremados na escala evolutiva, de fazer as nossas escolhas, para sabermos para onde nós vamos escolher ir, porque é uma escolha para onde eu vou. Daí Jesus, que nos amava, nos ama e nos protege, nos chamou a atenção que Deus é o Paizinho querido, que faz com que chova sobre o justo e sobre o injusto. Nós não temos que ter preocupação para onde eu vou quando eu desencarnar, porque nós sempre vamos para aquele lugar onde nós fizemos jus e gostamos de estar. Nós sempre vamos para aquela situação que nós criamos com os nossos atos. E se nós quisermos, depois de analisarmos os nossos sonhos, os nossos prazeres denunciantes, depois de analisarmos justamente como está a nossa vida em termos de saúde espiritual, traduzindo para o corpo físico, nós quisermos melhorar, nós temos que evocar Jesus em nossa vida, aquele que nos trouxe leis. O que Jesus trouxe foi leis de Deus que nós vamos ter que seguir para sermos felizes. Se ficar difícil lembrar de todo o Evangelho, vamos nos lembrar com Gandhi que nós só precisamos lembrar do Sermão do Monte. No Sermão do Monte, Jesus começa nos convidando e nos dizendo: bem-aventurado aqueles pobres de espírito, ou seja, aqueles que têm humildade suficiente para poder se olhar, se compreender, se entender como é que eu estou. E no momento em que nós temos essa humildade, nós vamos perceber que nós não somos ainda esse espírito que nós gostaríamos de ser. E é justamente por isso que Jesus continua o Sermão do Monte. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Porque nós vamos chorar as nossas dores. Nós vamos, e todos aqueles que já tentaram fazer a reforma íntima para se modificar e que passaram pelo autoconhecimento, percebendo as suas inferioridades, se trazendo um processo de compulsão com aquilo que nós somos, nós entramos em choro. Nós entramos, às vezes, em choro muito tempo, e seremos consolados. Por que nós seremos consolados? Porque Jesus vai nos chamar a atenção ainda, ainda no processo do Sermão do Monte, que nós seremos consolados porque nós entenderemos que nós somos espíritos. Se nós nos fizemos desta forma, nós agora podemos nos mudar. E aí ele continua no Sermão do Monte: bem-aventurado aqueles que têm fome e sede de justiça. Muita gente pensa que a sede e fome de justiça tem a ver com a sociedade. Não. A sede e fome de justiça é um grito da alma. A alma encarnada ou desencarnada que sabe que ele precisa se elevar através dos esforços. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo uma mensagem chamada o dever.
O dever é aquilo que você faz, independente de ter alguém te olhando ou não, independente de alguém estar lhe avalizando ou não, independente de alguém estar mostrando ou não os seus erros. Você procura e busca fazer da melhor maneira possível, porque você sabe que como espírito você é herdeiro de si mesmo, e que Deus, que é o nosso paizinho querido, sempre vai nos dar oportunidade, mas o processo é sempre nós conosco mesmo. E aí ele continua: bem-aventurados os que são misericordiosos, porque alcançarão misericórdias. E claro que nós compreendemos isto, porque depois de compreender as nossas dificuldades, de cumprir os nossos deveres espirituais no processo de elevação, em qualquer lugar que nós estamos, nós não temos mais condição de estar julgando quem quer que seja. Então nós olhamos para o outro com profunda misericórdia, como sabemos que Deus olha para nós, compreendendo o estado evolutivo e as dificuldades que às vezes a pessoa tem. E aí não vale dizer: ah, mas eu faço com facilidade. Ele não é você. Você tem esse processo evoluído nesse aspecto, mas ele não tem. Então nós passamos a ser misericordiosos uns com os outros. E quando nós olhamos para o outro com misericórdia, quando nós começamos a não mais julgar o outro, nós podemos partir para o outro nível que Jesus nos convida no Sermão do Monte, onde ele vai dizer: bem-aventurado os pacificadores. Nós não queremos mais brigar com ninguém. Para quê? Nós queremos nos auxiliar. Nós herdaremos a terra porque ao longo das encarnações nós vamos progredindo espiritualmente. E aí continua Jesus: bem-aventurado os que têm puro coração, porque verão a Deus. E nós começamos a perceber Deus em tudo, como espíritos eternos olhando para o mundo com a visão do Espírito. Nós começamos a perceber Deus no outro. Nós percebemos Deus em toda a criação. E quando nós olhamos para Deus em toda a criação, nós começamos realmente, neste processo, a ver tudo e a todos como Filho de Deus. E aí continua ainda o nosso Mestre Jesus: bem-aventurado aqueles que são perseguidos pela justiça. Ora, meus irmãos, quem nunca começou a trabalhar no bem e percebe que de uma hora para outra parece que as coisas fecham para você, porque você está buscando fazer a coisa certa, mas a misericórdia divina é tão maravilhosa que permite que aqueles que lutam contra a luz possam lhe atingir nos seus pontos fracos. E é justamente aí que você se percebe como espírito: ó, me atingem aqui porque aqui eu estou fraco. É a misericórdia divina que permite que as pessoas possam fazer isso comigo. E continua ainda Jesus: sois bem-aventurados quando vos fois injuriados por minha causa. Já é para aqueles espíritos que não têm mais os pontos fracos para as trevas machucá-los. E aí as trevas inventam, as trevas criam problemas, como nós vimos a vida de Chico Xavier. Foi o tempo todo sendo caluniado, vilipendiado, mostrando a verdade para as trevas que não queriam ver. E aí levavam para ele a ideia de que ele era uma fraude. Mas Jesus continua e vai nos dizer que nós somos o sal da terra. Ou seja, nós estamos aqui junto com Jesus para ter vida em abundância. Nós devemos espiritualizar agora, sermos felizes agora, viver as alegrias e os prazeres da espiritualidade agora. Porque quando nós voltarmos para o plano espiritual, o voltar para casa, para nós vai ser sempre algo muito tranquilo. E aí Jesus conclui com a frase que eu mais gosto do Sermão da Montanha. Ele diz: vós sois a luz do mundo. Os homens vão ver as vossas boas obras e glorificarão a Deus. E quando nós pensamos nisso, nós pensamos no Centro Espírita Servos de Maria. Um dia, pessoas nesta comunidade resolveram ser luz. E em resolvendo ser luz, como pirilampos que nós somos, se juntaram. E ao juntar dessas luzes pessoais que refletiam a luz de Jesus, surgiu os Servos de Maria. O Servo de Maria passa a ser uma luz nesta comunidade, porque a luz existe para clarear. E se nós não tivermos a luz para clarear, nós não achamos o caminho. E o caminho é Jesus. Jesus é que é o caminho da verdade e da vida. Os Servos de Maria e todos os seus trabalhadores que buscam ser a luz, não para que alguém chegue lá e encontre com o trabalhador,
Pelo contrário, eles são homens e mulheres pontes que se deitam para que as pessoas cheguem até Jesus. E é por isso que hoje nós estamos nesta jornada. É por isso que o trabalho que vem sendo feito das boas obras dos servos de Maria vem rendendo fruto nesta comunidade. Porque nós começamos a perceber que o plano espiritual é lindo, é belíssimo, existem muitas camadas, mas nós podemos estar aqui na terra e termos a alegria e a honra de participar de um momento como esse, como servos de Maria, ter a alegria e a felicidade de compreender o quanto essa casa espírita já mostrou de caminho para as almas que voltaram para o plano espiritual. Quantos e quantas pessoas nesse instante ao redor da nossa cidade desencarnam sem compreender, sem entender nada disso, e são trazidos para eventos como esse, em planos isolados, para que eles possam aprender, para que eles possam abrir os olhos, para que eles possam entender que Jesus é a luz do mundo, para que eles possam entender que o Evangelho não é para ser decorado, é para ser vivido, porque são regras, para que eles possam entender o amor e o valor da caridade, para que eles possam entender o que é o Consolador prometido. Muito obrigado a vocês.